Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter realizado em minha vida. Não são palavras vazias nem exaltação própria, mas um relato sincero de como Deus, em sua misericórdia, me livrou de uma enfermidade que os médicos disseram ser de alto risco, onde a morte era uma possibilidade real. Se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui hoje, é para que muitos possam ser fortalecidos na fé, sabendo que Ele ouve as orações dos seus filhos e age além do que podemos imaginar. Tudo começou em uma tarde de sábado, depois de um culto na congregação. Eu havia saído com alguns irmãos para ajudar em um trabalho voluntário na comunidade, algo que sempre gostei de fazer. Era um dia comum, sem nenhum sinal de que algo grave estava por vir. Porém, enquanto carregava algumas caixas, senti uma dor aguda no peito, como se algo tivesse se rompe dentro de mim. A princípios achei que fosse apenas um desconforto passageiro, talvez por causa do esforço físico, e continuei o trabalho. Mas a dor não passava. Pelo contrário, foi ficando mais intensa, como uma faca cravada no lado esquerdo do peito, dificultando até a respiração. Os irmãos perceberam que algo não estava bem, pois meu rosto ficou pálido e comecei a suar frio. Um deles, o irmão João, que sempre foi muito atencioso, perguntou se eu estava bem. Tentei disfarçar, dizendo que era só cansaço, mas a dor era tão forte que não consegui me sustentar e acabei sentando no chão. Foi então que um dos irmãos, que tinha algum conhecimento em primeiros socorros, notou que minha respiração estava muito acelerada e superficial. Eles me levaram rapidamente para o carro e me conduziram ao hospital mais próximo, enquanto oravam em voz alta pedindo a proteção de Deus. Chegando ao pronto-socorro, a dor já era insuportável. Mal conseguia falar, e cada movimento do meu corpo parecia piorar a situação. Os médicos me atenderam com urgência, e após alguns exames iniciais, perceberam que algo grave estava acontecendo. Fui encaminhado para uma tomografia, e foi então que o diagnóstico veio: hemotórax. O médico explicou que era um acúmulo de sangue na cavidade pleural, entre o pulmão e a parede torácica, provavelmente causado por um vaso sanguíneo rompido. Ele disse que era uma situação muito séria, que poderia levar a complicações como choque hemorrágico ou até mesmo a morte se não fosse tratado rapidamente. A notícia me abalou. Nunca havia passado por uma situação tão crítica. Enquanto aguardava a decisão dos médicos sobre o procedimento, minha mente foi inundada por pensamentos de medo e incerteza. Será que eu iria morrer tão jovem? Será que Deus permitiria que minha vida acabasse assim de repente? Mas mesmo no meio daquela angústia, uma voz calma no meu coração me lembrava: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqueles versículos que eu havia lido tantas vezes nos cultos agora faziam sentido de uma maneira que nunca imaginei. Enquanto isso, minha família foi avisada. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, chegou ao hospital chorando, mas com uma tranquilidade que só quem confia em Deus pode ter. Ela segurou minha mão e disse: filho, não importa o que os médicos digam, Deus é maior que qualquer diagnóstico. Vamos orar. E ali, no meio daquela sala de emergência com médicos e enfermeiros passando de um lado para outro, minha mãe e eu nos ajoelhamos em espírito e começamos a clamar ao Senhor. Ela orou com lágrimas, pedindo que Deus estendesse sua mão misericordiosa e me curasse, lembrando-lhe de todas as promessas que ele havia feito aos seus filhos. Os médicos decidiram que eu precisaria de uma drenagem torácica imediata para retirar o sangue acumulado e evitar que o pulmão colapsasse. Explicaram que, dependendo da gravidade, poderia ser necessário até uma cirurgia. Enquanto me preparavam para o procedimento, senti um frio na espinha. Não era medo da dor física, mas o peso de saber que minha vida estava nas mãos de Deus. Antes de me levarem para a sala, pedi aos irmãos que estavam comigo que orassem mais uma vez. O irmão Paulo, um ancião da congregação, colocou a mão em minha cabeça e orou com uma fé que me fortaleceu. Pai Celestial, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Estende a Tua mão sobre este jovem e faze, Senhor, que este sangue seja estancado, que a cura venha agora, em nome de Jesus. Não permitas que o inimigo se alegre, mas que a Tua glória seja manifestada. Quando me levaram para a sala de procedimentos, senti uma paz inexplicável. Os médicos começaram a preparar os instrumentos, e eu fechei os olhos, orando em silêncio. Enquanto a enfermeira limpava o local onde seria inserido o dreno, eu repetia no meu coração: Senhor, se for da Tua vontade, sara-me. Mas se não for, que a Tua vontade seja feita. Foi então que algo extraordinário aconteceu. No momento em que o médico ia iniciar o procedimento, ele parou, olhou para o monitor e disse: espere um momento. Ele repetiu alguns exames rápidos e, com uma expressão de surpresa, chamou outro médico para conferir.
Depois de alguns minutos, ele se virou para mim e disse: "Não sei como, mas o sangramento parou. O acúmulo de sangue não aumentou, e seu pulmão está se expandindo novamente. Não vamos precisar do dreno agora." Eu não conseguia acreditar no que ouvia. O médico, que até então estava muito sério, parecia tão surpreso quanto eu. Ele disse que em casos como o meu, o sangramento geralmente piora nas primeiras horas, e que a melhora espontânea era extremamente rara. Mas ali estava a prova: Deus havia ouvido as orações. Os exames mostravam que o sangue havia parado de se acumular, e meu pulmão estava voltando ao normal. Os médicos decidiram me manter em observação, mas disseram que se tudo continuasse estável, eu poderia ter alta em poucos dias. Quando voltei para o quarto, minha família e os irmãos da congregação estavam lá, aguardando notícias. Ao contar o que havia acontecido, todos se emocionaram. Minha mãe chorou de gratidão, e os irmãos louvaram a Deus em voz alta, agradecendo pelo milagre. Naquele momento não havia dúvidas: Deus havia intervindo de maneira sobrenatural. Não foi a medicina, não foi o acaso, foi a mão do Senhor que me tocou e me sarou. Nos dias seguintes, enquanto ainda estava no hospital, muitos irmãos vieram me visitar. Cada um trazia uma palavra de ânimo, um versículo, uma oração. O irmão José, que era diácono, leu o Salmo 103, que diz: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Aquelas palavras ecoaram em meu coração como uma confirmação de que Deus não só havia me curado, mas também me dado uma nova oportunidade de servir a Ele com mais dedicação. Durante a noite, enquanto estava sozinho no quarto, refleti muito sobre tudo o que havia acontecido. Pensei em como, muitas vezes, tomamos a vida como algo garantido, sem valorizar cada dia que Deus nos concede. Pensei nos planos que tinha, nos sonhos, nas coisas que ainda queria fazer pela obra do Senhor. E percebi que se Deus me havia dado mais tempo, era para que eu vivesse de maneira que glorificasse o seu nome. Não apenas como um jovem que frequentava os cultos, mas como alguém verdadeiramente dedicado, disposto a servir com amor e humildade. No terceiro dia de internação, os médicos fizeram novos exames e confirmaram que eu estava totalmente recuperado. Não havia mais nenhum sinal de sangramento, e meu pulmão estava funcionando normalmente. Eles mesmos admitiram que era um caso atípico, que não tinham explicação médica para a melhora tão rápida. Mas nós que cremos, sabíamos muito bem quem havia operado aquele milagre. Ao receber a alta, agradeci a cada profissional que me atendeu, mas no meu coração, a gratidão maior era a Deus, que havia me poupado de um desfecho trágico. Quando cheguei em casa, a congregação toda já sabia do que havia acontecido. Muitos irmãos vieram me abraçar, chorando de alegria. No culto seguinte, o irmão que presidia convidou minha mãe e a mim para darmos o testemunho diante de todos. Foi um momento muito emocionante. Enquanto falávamos, muitos choravam e, ao final, todos se levantaram para louvar a Deus. Aquele dia ficou marcado na memória de todos como um lembrete de que Deus ainda faz milagres, que Ele ouve as orações do seu povo e que mesmo nas situações mais difíceis, Ele está no controle. Após esse acontecimento, minha vida mudou de muitas maneiras. Passei a valorizar mais os momentos com a família, a participar mais ativamente dos cultos e a buscar uma vida de oração mais constante. Também me senti chamado a ajudar outros jovens da congregação, compartilhando com eles a importância de confiar em Deus em todas as coisas. Muitas vezes, os jovens de hoje enfrentam desafios que parecem impossíveis, problemas de saúde, pressões do mundo, tentações. Este testemunho serve para mostrar que, quando nos entregamos nas mãos do Senhor, Ele age de maneiras que vão além do nosso entendimento. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Desde o momento em que senti a primeira dor, passando pela coragem dos irmãos que me levaram ao hospital, pelas orações fervorosas de minha mãe e dos servos de Deus, até a intervenção divina que evitou o procedimento cirúrgico, tudo foi orquestrado pela mão do Pai. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi a resposta de um Deus que ama os seus filhos e que, mesmo quando passamos por vales escuros, está conosco, sustentando-nos com sua destra. Quero encorajar a cada irmão que ler este testemunho. Não importa quão grande seja a sua luta, não importa quão impossível pareça a sua situação, Deus é maior. Ele não mudou. O mesmo Deus que sarou a minha enfermidade é o mesmo que pode transformar a sua vida. Não desanime nas orações. Não deixe que o medo roube a sua fé. Confie como a criança confia no Pai, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Para finalizar, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de vida. Agradecer aos irmãos da congregação,
que foram instrumentos nas mãos de Deus para me sustentar em oração. Agradecer a minha família, que nunca deixou de confiar no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. E agradecer a cada um que leu este testemunho, pedindo que o Senhor abençoe a sua vida de maneira abundante. Que este relato sirva para fortalecer a fé de muitos, para que possamos, juntos, continuar servindo ao nosso Deus com alegria, sabendo que Ele é fiel e que nunca nos abandonará. Que a glória seja dada somente a Ele, agora e para sempre. Amém. Quando penso naqueles dias no hospital, lembro-me de cada detalhe como se fosse hoje. A sala de espera cheia de irmãos em oração, as mãos unidas, os rostos marcados pela preocupação, mas também pela certeza de que Deus ouviria. Não eram palavras vazias, não eram orações por obrigação. Era o clamor de um povo que conhece o poder do Senhor. Alguns irmãos mais idosos, com suas vozes trêmulas de emoção, repetiam: Senhor, Tu és o mesmo que sarou os enfermos nos tempos antigos. Olha para este jovem, tem misericórdia. Outros mais jovens oravam com lágrimas nos olhos, pedindo força para mim e para minha família. Era como se o céu se abrisse ali mesmo, naquele corredor frio de hospital, porque a presença de Deus era tão real que até os funcionários paravam para observar. Um médico, que não era da nossa fé, aproximou-se de minha mãe em certo momento e perguntou, com um tom de espanto: A senhora tem muita gente orando por seu filho, não é? Minha mãe, com a simplicidade que só os que confiam em Deus têm, respondeu: Sim, doutor. Não somos só eu e ele aqui. Temos uma congregação inteira intercedendo, e acima de tudo, temos Deus, que é maior que qualquer doença. O médico balançou a cabeça, como se não entendesse aquela fé tão firme, mas não disse mais nada. Mais tarde, soubemos que ele mesmo havia comentado com a equipe: Esse menino tem algo diferente. Nunca vi tanta gente orando assim por um paciente. E as orações não paravam. Mesmo quando eu estava sozinho no leito, sentindo a dor no peito e a dificuldade para respirar, ouvia em meu coração as vozes dos irmãos, como se estivessem ali ao meu lado. Uma irmã da congregação, que trabalhava na limpeza do hospital, entrou no meu quarto quando os médicos saíram e, com as mãos no meu ombro, disse: Irmão, o Senhor já te sarou. Eu sinto no meu espírito. Não é mais questão de tempo, é questão de fé. Levanta os seus olhos para Ele. Aquelas palavras me fortaleceram como um bálsamo. Não era uma promessa humana, era a confirmação de que Deus estava agindo, mesmo quando os exames ainda mostravam o problema. Naquela noite, enquanto todos na enfermaria dormiam, eu não conseguia fechar os olhos. A dor ainda estava lá, mas algo dentro de mim dizia: confia. Então comecei a orar em voz baixa, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado: Pai, o Senhor sabe que eu sou fraco. Não mereço nada, mas peço por Tua misericórdia. Se for da Tua vontade, sara-me. Se não for, dá-me força para suportar. Mas, acima de tudo, que a Tua vontade seja feita. Foi uma oração simples, mas sincera. E foi nesse momento que senti uma paz tão grande invadir meu ser, como se uma mão invisível tivesse tocado meu peito. Não posso explicar, mas era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, confirmando: Filho, não temas. Eu estou contigo. No dia seguinte, quando os médicos vieram fazer os exames de rotina, o clima era tenso. Eles esperavam que a situação tivesse piorado, afinal, o hemotórax não costuma regredir sozinho. Mas quando os resultados saíram, o silêncio tomou conta do quarto. O médico olhou para as imagens, depois para mim, e disse, com uma voz que tremia levemente: Isso não faz sentido. O acúmulo de sangue diminuiu consideravelmente. É como se algo tivesse absorvido tudo durante a noite. Minha mãe, que estava ao meu lado, não conseguiu segurar as lágrimas. Ela apenas murmurou: Glória a Deus. E eu, mesmo sentindo ainda um pouco de dor, soube naquele instante que o milagre havia começado. Os dias seguintes foram de mais exames, mais observação, mas também de mais testemunhos. Uma enfermeira que havia me atendido no primeiro dia aproximou-se e perguntou: O que vocês têm que é diferente? Eu já vi muitos casos aqui, mas nunca vi uma recuperação assim. Minha mãe, com a Bíblia nas mãos, respondeu: Nós temos Jesus. E Ele ainda faz milagres. A enfermeira não disse nada na hora, mas no dia seguinte, quando eu já estava quase recebendo alta, ela voltou e pediu: Quando vocês voltarem para a igreja de vocês, podem orar por mim? Eu preciso de algo que só Deus pode dar. Aquilo me marcou profundamente. Não era só a minha cura que estava acontecendo, era uma porta se abrindo para que outras pessoas conhecessem o poder de Deus. E assim, pouco a pouco, a dor foi passando. Os médicos, que no início falavam em cirurgia de emergência, agora apenas balançavam a cabeça, admirados. Um deles até brincou: Se todos os meus pacientes tivessem uma fé como a de vocês,
meu trabalho seria muito mais fácil. Mas nós sabíamos que não era questão de fé apenas, era questão de um Deus que honra a fé dos seus filhos. Quando finalmente recebi alta, os irmãos da congregação vieram me buscar com cânticos de gratidão. Não eram cânticos altos ou chamativos, mas hinos suaves, cheios de significado, como louvai ao Senhor, todos os povos, e grande é a tua fidelidade. Era a expressão de um coração agradecido, de um povo que havia visto a mão de Deus agindo mais uma vez. Mas o milagre não terminou ali. Nos cultos seguintes, muitos irmãos vieram até mim para compartilhar como haviam sido abençoados ao orar por minha cura. Uma irmã contou que enquanto intercedia, sentiu uma paz tão grande que soube, na mesma hora, que Deus havia atendido. Outro irmão, que havia jejuado por 3 dias pedindo pela minha vida, disse que no último dia do jejum, teve um sonho em que via um anjo tocando o meu peito. Não contei para ninguém na hora porque não queria criar expectativas, ele disse, mas agora sei que foi o Senhor me mostrando que já havia operado. Esses relatos me fortaleceram ainda mais, porque percebi que Deus não só me curou, mas também fortaleceu a fé de muitos através dessa prova. E a vida seguiu. Voltei aos meus afazeres, aos estudos, às reuniões na congregação. Mas algo havia mudado em mim. Não era só a gratidão pela cura física, era uma certeza mais profunda de que Deus está no controle de todas as coisas. Antes eu orava, mas às vezes com dúvidas. Agora cada palavra que dirigia a Deus saía com uma confiança que não vinha de mim, mas do Espírito Santo. Aprendi que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar mais do Pai, que as doenças não vêm para nos afundar, mas para nos fazer depender totalmente dele. Houve momentos em que mesmo depois de curado, o medo voltava. E se acontecer de novo? Eu pensava. Mas então me lembrava das palavras de um servo de Deus na congregação, que certa vez disse, a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior que qualquer medo. E era verdade. Cada vez que a dúvida batia à porta, eu me ajoelhava e dizia, Senhor, eu não sei o que o amanhã trará, mas sei que Tu estás no amanhã. E isso me basta. E a paz voltava como um rio tranquilo depois da tempestade. Também aprendi que os milagres não são só para nós. Eles são sementes plantadas para que outros possam crer. Pouco tempo depois da minha cura, um jovem da congregação, que estava passando por uma doença grave, veio até mim e disse, irmão, quando ouvi seu testemunho, algo mudou em mim. Se Deus fez por você, pode fazer por mim também. Nós oramos juntos, e hoje aquele irmão está saudável, servindo ao Senhor com alegria. Isso me ensinou que quando Deus nos abençoa, não é só para nosso bem, é para que possamos ser canais de bênção para outros. E assim, a cada dia, continuo aprendendo. Aprendo que a gratidão não pode ser apenas um sentimento passageiro, mas um estilo de vida. Que as orações não devem cessar, mesmo quando tudo parece bem. Que a congregação não é apenas um lugar onde vamos aos domingos, mas uma família que nos sustenta em todos os momentos. E acima de tudo, aprendo que Deus é fiel. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando o vale é escuro. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele hemotórax não foi um acidente, não foi um azar. Foi uma oportunidade para que a glória de Deus fosse manifestada. Foi um lembrete de que nesta vida passaremos por aflições, mas que nenhuma aflição é maior que o amor do nosso Pai. Foi um chamado para confiar mais, orar mais, amar mais. E se você, irmão ou irmã que lê este testemunho, está passando por uma prova hoje, quero dizer, não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e conhece seu coração. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas ela virá no tempo certo. Enquanto isso, confie, ore, aguarde. E lembre-se, as maiores bênçãos muitas vezes vêm depois das maiores batalhas. Que este relato não seja apenas uma história para ser lida, mas um incentivo para que todos nós possamos, cada dia mais, viver uma vida de fé, de oração e de total dependência de Deus. Que possamos, como salmista, dizer, esperarei no Senhor, esconder-me-ei no meu Deus, Ele ouvirá a minha voz e me atenderá. E que em tudo a glória seja dada somente a Ele, nosso Pai amoroso, que nunca nos desampara. Que Deus abençoe a cada um que leu estas palavras. Que Ele fortaleça sua fé, renove suas forças e encha seu coração de paz. E que juntos possamos continuar servindo ao nosso Senhor com alegria, sabendo que Ele é fiel e que seu amor por nós nunca falha. Amém.